Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Vida Plena Brasil. Eu sou Carlos Silva e hoje, mais uma vez, né, uma presença aqui super ilustre, ele que está de volta, né? Ele fez parte do nosso quarto ou quinto episódio e está voltando com esse projeto aqui do Conhecendo Minha Cidade. Eu vou falar hoje com o professor e geógrafo André Luiz. E aí, André, tudo bom? Tudo bom, Carlos? Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse episódio do podcast. E é um prazer estar aqui novamente compartilhando sobre esse projeto. A gente chamou, convidou mais uma vez, né? Porque o projeto Conhecendo a Minha Cidade e outros aqui, daquela outra vez foi bastante esclarecedor a questão de muitas, né? De muitas cidades, muitos conhecimentos, mas é um assunto muito amplo, né? E hoje a gente vai tentar aqui ser um pouco mais detalhista, né? A questão de imagens, a questão de conhecimento mesmo, né? E nós vamos bater um papo bacana hoje aí. Sim, sem dúvida. Da outra vez teve vários conteúdos geográficos, né? A gente entrou aí em várias vertentes na questão das cidades, de alguns problemas, algumas soluções, mas o projeto Conhecendo Minha Cidade, hoje a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nos episódios que eu trouxe aqui para o pessoal de casa poder ver, ter um gostinho e querer conhecer mais as cidades, os bairros na qual a gente vai estar falando aqui nesse dia. Porque é importante a gente falar aqui, né? A gente estava até falando fora do ar aqui, porque o projeto Conhecendo a Minha Cidade, né? Nós estamos gravando, né? Aqui do estúdio Adorarte Music, aqui no Rio de Janeiro. Mas não é especificamente Conhecendo a Minha Cidade, o Rio de Janeiro. Né? Quem for mais para frente aí, lá no finalzinho da entrevista, você vai dar o seu endereço lá do YouTube e tal. Vocês vão poder perceber, a gente vai poder perceber que o Conhecendo a Minha Cidade, aonde você está hoje? Ah, estou em Minas Gerais. Ah, eu estou em Goiás, na cidade tal. É Conhecendo a Minha Cidade. Esse projeto não é só Rio de Janeiro, ele é Brasil e, quem sabe, mundo, né? Com certeza. É verdade. E eu estava até cogitando em querer mudar, né? Conhecendo os lugares e tal, mas Conhecendo Minha Cidade pode ser a cidade, o lugar que esteja inserido, que seja objeto de estudo, que tenha alguma coisa interessante, histórica, geográfica. Um roteiro um roteiro que é mais visitado naquela cidade. Sim, exatamente, porque conforme a gente até comentou na nossa última entrevista, né? Fazer com que a geografia tenha um pouco mais de significado, né? Muito mais daquilo que foi passado, às vezes no passado, para as pessoas, que é algo de decorar ou sem sentido, tornar com mais sentido e ver que as pessoas estão inseridas nessa dinâmica social. Dinâmica social que está associado também às questões naturais da natureza. Então, essa junção entre o natural e o humano, o que a gente faz no espaço e reflete os fenômenos naturais, sejam eles pequenos ou grandes, a gente fala não só fenômeno climático, mas fenômeno ligado à sociedade, o que a sociedade faz naquele espaço, como que ela movimenta, né? As cidades, os lugares, os monumentos que estão ali, a pessoa pergunta, por que tem essa estátua assim? Por que tem esse casarão assim? Né? Por que o centro do Rio é dessa forma? Petrópolis é de uma maneira... Zona Oeste é de outra. Então tem todo um contexto por trás, histórico, geográfico, antropológico, né? Várias dimensões que estão inseridas ali naquele espaço. Então, Conhecendo Minha Cidade, ele vem justamente trazer essa luz. E o Conhecendo a Minha Cidade não deixa de ser falando dos pontos turísticos de cada lugar, né? Eu gosto muito quando eu venho... a gente traz um convidado aqui, porque eu sempre falo, a gente não combina nada. A gente só fala como é que começa, dá a entender ao entrevistado como é que ele vai falar, e a gente vai, como se diz assim, a gente vai puxando o assunto. Né? Você falando agora aí, né, a questão lá do que as pessoas muitas vezes não conhecem e tal, você vê um exemplo, Rio de Janeiro. Eu não tô desmerecendo, nem quero que ninguém deixe de ir. Eu nunca fui, eu estava falando isso no grupo esses dias. Eu nunca fui no Cristo Redentor.
Mas no Cristo Redentor, que tem lá na cidade de Avaré, em São Paulo, eu fui. Então, aí você fica assim, poxa, conhecendo minha cidade lá, vou dar um exemplo aqui que não está no roteiro. Do Avaré. Você vai lá, tem o Cristo Redentor, tem a represa, né? Então, são lugares que muita gente no Brasil não conhece. Não conhece. Ah, eu quero conhecer lá fora. Eu quero conhecer o país tal, a cidade tal. Sendo que tem muitas coisas que a gente não sabe. Que tem dentro do nosso Rio de Janeiro, dentro do outro estado de Minas Gerais, São Paulo e por aí vai. A gente não conhece. É. E aí, baseado nisso, a gente inicia, né? Foi o primeiro episódio do projeto, foi na Serra Grajaú Jacarepaguá. Né, eu chamei um amigo, Fábio Dias, eu falei, poxa, vamos lá gravar, vamos lá para a Serra. E aí ele topou a ideia, né? Já comecei a pesquisar, sabendo primeiramente sobre uma bateria de canhões que existiam ali em cima, né? Justamente por conta da invasão dos franceses que tentaram invadir a cidade por trás. E aí eu me interessei muito, fui no Arquivo Nacional, no Arquivo da cidade do Rio de Janeiro, e comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso. Né? Algumas obras foram feitas ali, eles acharam vestígios, né, de muros desses canhões. Isso a estrada Grajaú-Jacarepaguá, né? Jacarepaguá, onde tinha a antiga Cabana da Serra, o restaurante Cabana da Serra. Que é aqui, para quem não sabe, quem está assistindo de outro lugar do país, é aqui no Rio de Janeiro que liga a Zona Oeste à Zona Norte. Isso. Né? Tem imagem disso aí? Tem imagem algumas imagens. A gente vai estar compartilhando aí com vocês. E aí foi o meu primeiro trabalho, eu pedi, até comentei sobre isso. O André está falando, está passando aqui na tela lá. Exatamente. Isso é Grajaú-Jacarepaguá, né? É Grajaú-Jacarepaguá. Esse aí já é o topo da Serra Grajaú-Jacarepaguá, ali do nosso lado, do meu lado direito é o lado que vai para Jacarepaguá, do lado esquerdo é quem vai para a Zona Norte. Né? Então, justamente aí de frente você tem a extinta Cabana da Serra. Não sobe nem desce, né? Ali é o plano, né? É o plano. É chamada Garganta do Mateus aí. Aí eu fui pesquisando por que Garganta do Mateus, né? Que é justamente falando do engenho, do Barão do Engenho Novo, que faz que as terras iam até aí. O nome dele era Mateus, então ali embaixo tem uma fazenda pequena. Eu tive a oportunidade, o proprietário deixou eu dar uma olhada ali, mas com muito cuidado, porque ele tem algumas comunidades, então às vezes acaba até sendo rota de fuga. Sim. Então uma das coisas que até atrapalham um pouco, né, seja turismo, seja pesquisa no Rio de Janeiro, é justamente essa falta de segurança. As pessoas deixam de conhecer muitos lugares por conta dessa inibição da falta de segurança que existe na cidade do Rio de Janeiro. Então, perde a cidade, perde as pessoas, perde o turismo, perde dinheiro, perde riqueza cultural, enfim. Então, ali em cima ficavam essas baterias de canhões, conforme eu estava falando, os franceses não podendo vir pela frente, atacar pela Baía de Guanabara, que estava totalmente cercada, eles vieram por Guaratiba, vindo ali por Vargem Grande, Taquara, subindo a serra para pegar os portugueses por trás, descendo a serra, Grajaú ali, Praça da Bandeira. Mas isso não prosperou, porque chegando na região do centro, eles foram capturados. Quem encabeçava eles era um corsário chamado Duclerc, um francês, e isso aí acabou não prosperando. Então, esses canhões, muitos acabaram sumindo, né? Não se sabe se está na mão do poder da parte militar, ou se está em algum museu, poderia ter ido para algum museu, mas chegaram até a cogitar na década de 30 em fazer um ponto turístico, mas isso não prosperou. Então, o fato é que uma relíquia dessa não poderia estar abandonada ou oculta a vida de tantas pessoas que passam por ali para trabalhar, para o seu deslocamento. E eu, particularmente, eu acho um absurdo isso. As pessoas não saberem dessa parte da história, eu simplesmente passar, pisar ali e não ter nenhum retorno disso. É isso que eu ia perguntar, né? É isso que eu ia perguntar. Um acervo tão rico desse e a gente não sabe onde está, né? Brincando aqui, né? É igual
As vigas lá da perimetral, ninguém sabe onde foi. É. Daquele tamanho, a gente não sabe nem como é que sumiu, onde foi parar, né? É. Mas voltando aqui ao assunto do conhecer a minha cidade, que o povo não conhece essa história da perimetral, as vigas da perimetral. Mas vamos lá, tem mais imagens da Grajaú Jacarepaguá? Tem mais imagens da Grajaú Jacarepaguá. Então, esse aí já é dos rios, já, acho que eu manter. Isso, esse daí da Grajaú Jacarepaguá. Então, esse aí já é próximo ao Hospital Cardoso Fontes. Hospital Federal, né? Hospital Federal Cardoso Fontes, que antigamente ali era um manicômio ali, depois que acabou mudando para o Hospital Cardoso Fontes. E a gente também aborda justamente a questão da própria serra, da questão natural, né? Dos perigos de passar pela serra, justamente porque a gente está passando dentro do Parque Nacional da Tijuca e ali você tem muito perigo com relação às rochas, a queda de blocos. Então você pega essa parte ali de Jacarepaguá, você ainda consegue ir porque se encontra muita cobertura florestal. Quando passa depois daquela parte do topo da garganta do Mateus, a gente já entra numa condição muito perigosa de queda de blocos de rocha, muito antigas. E associado a isso, você tem justamente o processo de favelização, de ocupação daqueles espaços. A gente vê ali a comunidade da Cutia, do Lins de Vasconcelos, que as pessoas na autoconstrução vão construindo. Até pelo lado de Jacarepaguá mesmo, né? Que há 20, 30 anos não tinha ali, perto do Cardoso Fontes, não tinha comunidades. Sim, ali, agora exatamente. tem, né? Ali tem um rio Cigano, alguns rios ali que descem ali para os 3 rios, né? E ali, principalmente no lado da Zona Norte, a gente tem esse problema de política de habitação, né? Que foi se estabelecendo ali. Então, além dos problemas naturais, vamos dizer assim, que as rochas elas funcionam daquela maneira, de apodrecimento, de erosão, a gente tem a presença de pessoas que potencializam essa situação. E na oportunidade também, a gente falou também do problema de segurança pública, né? Justamente por grupos organizados que se aproveitam desses espaços carentes e acabam tocando terror ali, literalmente. Inclusive, nessa época, foi época de intervenção federal do governo Temer, estava sob intervenção federal, essa região aí. Então, de vez em quando, infelizmente, acaba tendo arrastão, esse tipo de coisa. E você tem 2 problemas, né? Um problema social, problema de segurança e um problema natural, que é das rochas, da erosão, e um problema também relacionado à mobilidade. Porque quando chove também ali... que, além da questão natural que você falou, e a questão social, né? Tem as pessoas que constroem e que isso acaba piorando a situação do local, né? Tem pouco mais de 2 meses, 3 meses, que cai... acho que foram algumas casas que ali naquela região que você fala da parte de baixo da Grajaú Jacarepaguá que caiu. De abril. Então, em abril. Caiu muitas casas na madrugada ali. Foi. E foram casas que não só estavam de forma irregular, forma de construção, como geograficamente, né? Tava ali em cima de umas pedras, não tava, parecia que eram alicerces, mas não eram. Tava ali em cima de rochas ali, limo. A gente fala, é limo que a gente fala? Sim, quando tá... acaba potencializando e escorregando, né? Pois é. E você falou isso, em 2010 caiu um bloco gigantesco lá na parte de cima, já ali na parte da Zona Norte. A grande chuva que teve em 2010, eles tiveram que dinamitar essa rocha, né? É um dos fatos que a GeoRio ela coloca até na página dela de um dos fatos assim bem relevantes que aconteceram na cidade. Então é o fator dos carros, porque eles rodam muito. Aquela pista se torna uma manteiga derretida quando chove, é muito perigoso. São curvas muito sinuosas. Então, vira e mexe, quando chove, sempre tem algum carro que roda ou que acaba capotando de alguma maneira. Então, são essas situações. E tem todo um desenrolar da questão dos governos, né, de como que eles foram construindo essa estrada para poder ter mobilidade urbana, porque ou você ia por Madureira, Mato Alto, ou você ia pela Zona Sul. Não existia essa estrada. Então, essa estrada, de fato, foi uma mão na roda
para que as pessoas pudessem sair de Jacarepaguá e ir para o centro do Rio de Janeiro, senão teve que dar uma volta tremenda. Você vai me perdoar, né? A gente vai lembrando das coisas, mas a gente está aqui no bate-papo, a gente vai lembrando das coisas. Você falou que não tinha estrada ainda, então demorava muito. É igual a questão, por exemplo, que não é o nosso assunto aqui de início, é igual a questão da ponte de Niterói. Sim. Quando não tinha ela, para dar aquela volta para chegar de um lado a Niterói, tinha que ir por Magé, dar a volta, sair em Itaboraí. Eram 4, 5 horas de viagem. Muito tempo. Né? Quando não tinha ponte, né? Depois a ponte é 15 minutos, 20 minutos. Não se compara 20 minutos de 10, 15 minutos de carro com 4 horas ter que dar a volta né? Uma balsa que eram colocar, tinha que aguardar, chegar, voltar. Até que nos anos 70 a Ponte Rio-Niterói foi bem promissora e, pegando o gancho que você está falando, também acabou fazendo com que a região dos lagos pudessem ser cada vez mais popularizada e ocupada. Mais acessível. Exatamente. Então, depois dos anos 70 você tem um boom em Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, justamente por conta dessa mobilidade da Ponte Rio-Niterói, já que você fez essa provocação da Ponte Rio-Niterói. A gente vai falando, vai lembrando, né? A gente vai lembrando das coisas que a gente não tinha por muito tempo, a gente tinha que dar voltas e a gente não, quando era nascido. A gente tinha que dar voltas e voltas e não chegar nunca do local, né? Então, esse projeto da Grade ao Jacarepaguá foi um projeto piloto, fiquei muito satisfeito nesse dia. E as abordagens, justamente a tônica é essa. Dessa questão, poderia ser um ponto turístico ali em cima e não é. E aí a gente foi se empolgando, né, com a ideia, e a gente foi gravando outros projetos, que é o próximo projeto que vai vir agora, que foi sobre os rios urbanos. Esse fica onde? Esse fica no maciço da Pedra Branca, lá no Pau da Fome. Na região da Taquara, Jacarepaguá. Isso, na região da Taquara. Por quê? Porque eu comecei a observar que as pessoas chamavam os rios de valão, justamente por conta do que ele recebe das pessoas, né? Recebe esgoto industrial, esgoto sanitário, residencial, lixo, resíduos. E a gente não chama mais o rio pelos seus nomes, a gente chama de valão. A gente tornou hostil aquilo que era bom na cidade. A gente quer tampar os rios, quer pavimentar, né? A gente quer esconder literalmente para debaixo do tapete, porque é mal cheiroso, é fedorento. E aí, justamente, nesse episódio, eu mostrei a diferença de como que esse rio é na parte de cima, porque, Carlos, todos os rios urbanos da cidade do Rio de Janeiro estão poluídos. Todos eles, quando saem da área de APA, né, área de proteção ambiental. Sai da mata, no caso. Sim, que ele sai da floresta, começa a entrar na área urbana, ele começa a receber toda sorte de dejetos, de situações que impedem as pessoas. Lá vai outra provocação. Você falou de rio, que quando está na sua, vamos dizer, quando ele está ali no início, né, quando ele está na vegetação ainda, quando está na mata, ele está perfeito. Quando ele começa a ter contato, vamos dizer assim, com o ser humano, que a coisa piora. É o caso, por exemplo, do Rio Tietê. Sim. O Rio Tietê, se você virar para qualquer pessoa no Brasil e falar assim, você beberia um copo de água do Rio Tietê? A pessoa falar que não. Eu falei, eu beberia. Porque lá na nascente dele, acho que a cidade, acho que a cidade é Tietê. Qual é o nome da cidade lá? Salesópolis. Então. Eu tô de olho, só aproveitando que você está falando, eu tô de olho porque um dos meus próximos episódios é justamente na nascente do Rio Tietê. Eu tô fazendo furo de novo, igual aquela vez na outra entrevista, fazendo furo de novo. Nada, a gente não combinou nada disso aqui. Então, lá a água tá limpinha. Limpíssima. Quando ela começa a chegar, quando ela chega lá no município de São Paulo, como é que ela tá? Como é que o rio está? Sim, sem dúvida. Muita espuma, muita... Então, o objetivo desse episódio é justamente mostrar isso. É mostrar que o rio começa com água cristalina, para tomar banho, e quando ele começa a entrar na área urbana, ele começa a ficar totalmente fora do seu contexto. E diga-se de passagem que conversar com pessoas mais antigas, pessoas tomavam banho nesses rios urbanos. Uhum. Ainda conseguia-se tomar banho, né, no Rio Pavuna, alguns rios de Jacarepaguá, as pessoas comentavam, poxa, eu tomava banho nesse rio, agora hoje em dia não dá mais.
porque o processo de urbanização foi inchando, constrangendo, inflamando de tal modo que agora, hoje em dia, está muito mais complicado, está muito mais difícil. Então, a gente começa ali no pau da fome, né, mostrando como que esse rio está, como que essa água, como que surge uma nascente, né, a partir da chuva que cai, vindo pelas copas, alimentando o lençol freático e de repente a água vem pura e ela vai descendo por gravidade. Você tem outra imagem aí da cachoeira ali, da água no maciço da Pedra Branca? Não, a próxima imagem já é uma imagem bem triste, que é a diferença de como que esse rio ele estava na primeira imagem, né, com água mais cristalina, e o que acontece com ele quando ele entra na área urbana. Particularmente aí já é ali naquela ponte da Taquara, né? Mais aqui para frente a gente tem o shopping. Questão de 3 quilômetros. 3, 4 Sim, quilômetros. justamente, porque quando você chega ali no antigo professorado, tinha um clube ali em cima chamado Professorado, nos anos 90, nos anos 80. Sim. Eu fui muito para lá. Professorado Campestre Clube. A gente, tomava banho ali de cachoeira, não é? Depois daquela chuva de 96, realmente ficou meio complicado ali. Mas quando ele vai descendo ali por Pau da Fome, né, chega a Santa Maria, passa ali Boiúna, até chegar na Taquara, ele já está completamente degradado dessa maneira aí. Então, é justamente mostrar para as pessoas essas diferenças, que isso tem a ver com o modo urbano que a gente adotou para a nossa vida e todo o trabalho que o governo agora precisa fazer para despoluir esses rios, que é muito difícil. Na verdade, você tinha que criar uma rede de esgotamento sanitário tratado antes de ser lançado nos rios, para que os rios pudessem continuar com águas límpidas. É isso que eu ia te perguntar. O que você entende? Que é muito fácil, né? Politicamente as pessoas falam da boca para fora: saneamento básico, saneamento básico, saneamento básico. O que você entende, como você falou, de um tratamento antes de ser despejado, como nós estamos vendo essa imagem aí? Então, o que você entende que deveria ser feito independente de governo municipal, estadual e federal? O que você entende que seria, de forma adequada, o saneamento básico? Então, a solução para essa questão dos rios seria exatamente esse tratamento desse esgotamento sanitário antes dele chegar no rio. Por quê? Isso vai junto com a galeria de água pluvial. A gente tem as galerias de água pluvial que leva a água da chuva até os rios. O que acontece? Existem muitas ligações clandestinas que são colocadas e implementadas nessa galeria de água pluvial, que ali acaba se embolando água pluvial com água de esgoto. E aí eu até falo isso no vídeo, você vê aqueles passam no rio, vê aqueles canos jorrando água, não está nem chovendo, mas está o tempo todo jorrando água. Por quê? Existe uma ligação clandestina ali naquele sentido que está despejando esgoto. Então, inclusive, em alguns prédios aqui do Rio de Janeiro, na região da zona Sul, da Barra, do Recreio, sim, né? Não vamos falar nome de condomínio aqui para depois não vir a notificação para a gente responder. Mas a gente vê nitidamente quando passa de carro, a gente passa de outros tipos de veículo, você vê literalmente aquele monte de condomínio, você vê o esgoto jorrando ali, sim, diretamente nos rios ali de Jacarepaguá, que cai na lagoa. Nós vemos isso nitidamente, não é uma coisa escondida. E isso vai ser um dos momentos que a gente vai abordar também, que eu já abordei isso no Conhecendo Minha Cidade. Tá aqui Tô fazendo outro furo. Tá aqui na agulha, a gente vai falar sobre isso. Então, a solução justamente seria esse tratamento desse esgoto antes de cair nos rios, como alguns países da Europa têm feito, os países da Ásia, que estão renaturalizando esses rios. Ou seja, as pessoas estão tomando banho na época de verão nesses rios aí. Particularmente o Rio Sena, ele está passando por um processo desse. Né? Desde a Revolução Industrial, ele começou a ser muito poluído. E agora os franceses estão fazendo um grande trabalho para despoluir cada vez mais, para renaturalizar esse rios. A Revolução Industrial foi quando? Foi 32? A Revolução Industrial começou em 1750, na Inglaterra. Justamente a questão
Entrou as máquinas, passou a fazer aquilo que o ser humano fazia, que era feito de maneira artesanal. Então, tem a primeira... Então já tem mais de quase 300 anos que está Sim, nisso. mais de 300 anos. Que está nessa degradação. Mas na Europa. Quando chega aqui no Brasil, no século XX, né, 1900, a partir da década de 30 e tal, aí que isso aí começa a agravar mais, né? Porque as indústrias vão pipocando cada vez mais no Brasil e as cidades vão crescendo, né? As cidades crescem por conta das indústrias. Então a gente tem justamente esse tipo de questão. Tem sido feito algumas medidas aqui, né? Por exemplo, no Rio Carioca, ali as águas da Baía de Guanabara no Flamengo, na Praia do Flamengo e Botafogo, tem melhorado justamente por conta dessas estações de tratamento que têm sido feitas. Tem uma notícia esses dias aí. Sim. Que a Praia do Flamengo, que quase ninguém frequentava, estava própria para o banho. Estava própria. Alguns animais estão começando a aparecer, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, a natureza ela começa a florescer o que era antes, a partir do momento que ela começa a ter o que foi tirado dela. E aí a gente continuou falando desse rio, o Rio Grande, né? Uhum. E aí nós abordamos também o Rio Sarapuí, que é justamente esse rio aí. Ele é um rio que nasce na Serra de Bangu, passa ali na Zona Oeste, vários bairros da Zona Oeste, entra no Jericinó, no campo do Jericinó, e vai sair lá em Mesquita e passa por São João de Meriti, né? Nova Iguaçu e tal, desaguando no Rio Iguaçu, que acaba caindo na Baía de Guanabara. É um rio muito, muito poluído mesmo, o Rio Sarapuí. Ali está até a questão do esgoto que eu comentei, né? Você vê ali que não está chovendo, não está saindo água direto, ligação clandestina. Então, assim, esse rio vai para a Baía de Guanabara, né? Então, como que a gente pode falar de Baía de Guanabara, de limpeza de Baía de Guanabara, se a gente não vê isso? E aí remete ao que você falou, né? Os poderes precisam estar alinhados. A Prefeitura do Rio precisa estar alinhado com a Prefeitura dos outros municípios da região metropolitana, o Governo do Estado, o Governo fazer um consórcio, né? Tem que ser feito justamente... Muitas iniciativas têm sido feitas. Né? Tem um comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, que tem feito um trabalho muito bom para despoluir o Rio Guandu, porque a gente coloca muita química ali para poder beber água do Rio Guandu, justamente por conta desse tipo de situação de poluição. Então, esse projeto, Conhecendo Minha Cidade, nesse sentido dos rios urbanos, é que as pessoas olhem com mais carinho para os rios. Né? Não olha, vou jogar meu copo de Guaraná natural, minha latinha de Coca-Cola, vou jogar coco, vou jogar sofá, vou jogar até cadáveres, são lançados, a gente sabe. E a gente não sabe o mal que a gente está fazendo para a gente mesmo, porque vai vir doenças, enfermidades, justamente pela falta desse saneamento básico que a gente está colocando aqui. E é o que a gente falou também na outra entrevista. A gente acha... Tem gente não, né? Tem gente, e muita gente, né, no nosso meio cristão, que acredita que essas coisas são coisas naturais. Que acha que, mas a água tá suja. Normal. Não. Mas eu tô jogando um sofá, como você falou, eu tô jogando um sofá aqui no Rio, eu vou jogar onde? Porque se eu chamar a prefeitura, se eu chamar algum órgão, não sei o quê, que eu quiser me desfazer do sofá, 10, 14, 15 dias. Então o mais fácil é o quê? Eu jogo no Rio. Né? Aí isso não tem nada a ver. Tem a ver, porque isso foi Deus, foi o Criador que nos deu. E a gente está literalmente jogando fora as coisas limpas que ele nos entregou para que possamos cuidar. Isso, a partir do momento que a gente não cuida, nós estamos sendo negligentes. Sem dúvidas. Tem mais fotos aí? E aí a gente prossegue, né? Esse episódio dos rios urbanos. Depois a gente tem um próximo episódio. E a gente foi para Niemeyer, Avenida Niemeyer, né? É interessante da Avenida Niemeyer, a gente eu nem ia gravar esse episódio. Eu ia gravar em outro lugar, acho que não sei se era da Barra, um episódio falando sobre a Barra da Tijuca. Mas como ocorreu a queda do bloco, né, na Avenida Niemeyer, foi um tempo depois daquela onda que levantou a ciclovia Tim Maia e logo depois desceu um bloco de rocha ali. Eu falei com o Felipe Ferreira, que ele grava e produz
Falei, vamos para Niemeyer. A gente foi para Niemeyer e a gente começou a abordar essas questões relacionadas aos deslizamentos e o quanto que a Avenida Niemeyer ela é perigosa nesse sentido. Ela é perigosa em cima, no deslizamento, ela é perigosa embaixo por conta das ondas de ressaca, né? E tem até um protocolo hoje em dia de que, dependendo do número de milímetros que caem ali, a estrada precisa ser fechada. Um tempo atrás ficou fechada por um bom tempo, brigas judiciais e tudo mais, porque havia riscos ali e essas obras são obras muito caras de Sim. encostas. Então, às vezes os governos não entram muito nessa situação justamente por conta dos valores altos. Muitas vezes sai caro porque eles têm que fazer tudo de uma vez. Eles não sabem cuidar aos poucos para sair mais barato. Porque se faz aquela coisa assim, tipo, eu tenho que fazer 10 coisas ali. Agora eu preciso fazer 10. Mas se eu cuidasse, eu precisaria fazer uma, duas. Mas aí espera acontecer o pior, que como você falou, são os deslizamentos. Eu acho que na entrevista passada nós falamos também, que é um pouco mais para frente, do túnel também, que caiu por cima do túnel também, interditou o túnel, né? Então a gente fica naquela coisa assim, até quando a gente vai ficar esperando? A gente vai colocar a culpa só nas autoridades, só nos governos, e a nossa parte, como eu falei aqui agora, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente que está jogando sofá no Rio, né? É verdade. Jogando latinha, jogando sacola de lixo. Quem está jogando, por mais que eles não agem de uma certa forma, não são eles que estão jogando. Essa educação, né? Chamada educação ambiental, né? Para mim, toda educação ela é ambiental a partir do momento que ela lidar com o ambiente. Justamente porque eu gosto de tirar um pouco dessa visão do meio ambiente só do verde, do azul, do bichinho, da floresta. O meio ambiente somos nós que construímos, a nossa forma de construção social. Então, a partir do momento que a gente tem uma educação desde lá das crianças pequenas até o adulto, a gente consegue ter um pouco mais de retorno para que isso não aconteça, um pouco mais de consciência. Então, o projeto é até nesse sentido também, trazer um pouco mais de consciência para as pessoas daquilo que daquilo que já foi normalizado, né? E a gente tem a próxima imagem que a gente fez ali muito próximo à ciclovia Tim Maia, né? Então a prefeitura estava limpando lá em cima ainda, né? E foi um dia bem complicado, tinha vários repórteres de várias emissoras de televisão ali. Então você vê ali a parte da ciclovia que caiu, né? Foi gastado milhões de reais nesse sentido e até os dias de hoje não se tem realmente um culpado direito. Enfim, a gente gasta dinheiro para atender as nossas demandas sociais, né? Mas que tudo isso precisa ser visto com muito carinho, com muita consciência, porque é dinheiro público que está sendo gasto e é uma condição ali bem complicada geologicamente, né? Pelo próprio ambiente. Ou seja, não pode ser feito de qualquer maneira. De qualquer maneira, é uma região de risco. Você vê ali que você tem costas muito íngremes, você tem o mar, né? Então, até para carros passarem ali, dependendo do que venha lá de cima, ou pelo baque das ondas, é bem complicado ali. Então, a gente procurou chamar atenção justamente dessa visibilidade aí. Gente, só lembrando, antes de passar a próxima imagem, só lembrando que essas imagens, né, que nós estamos vendo ali, nós estamos vendo aqui no telão, todas essas imagens, né, foram copiadas, foram extraídas do seu canal no YouTube, né? Sim. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, no telão, são imagens, né, e vídeos que você vai poder conferir lá no canal do YouTube do professor André, que ele vai dar esse endereço mais no final da entrevista. Vamos continuar. Vamos lá. E aí, depois da Niemeyer, a gente vai para os túneis da Transolímpica e o aqueduto do Catonho, né? Os túneis da Transolímpica e essa via expressa foi construída justamente para ajudar em 2016, na época
das Olimpíadas e realmente trouxe uma mobilidade urbana muito boa que o Rio de Janeiro estava precisando. Ficava muito afogado a Estrada do Catonho, então realmente para mim, hoje eu uso quase todos os dias essa via, É mais no fácil, mais deslocamento rápido. do meu trabalho, então para mim é muito bom. Então a gente começou a falar sobre esses túneis, né? A questão geológica, do tipo de rocha, da mobilidade. A gente também entrou um pouquinho na questão das torres que ficam no alto das montanhas, aquelas torres com fios que as pessoas perguntam como é que esse negócio foi parar lá em cima, né? E aquelas, como se fosse uma bola de Uma basquete. bola Todo mundo laranja. pergunta isso, né? É justamente para poder um avião, um helicóptero poder visualizar que passa fios ali, né? Inclusive o acidente daquela cantora Marília Mendonça foi justamente que o avião ele se embolou naquela rede aérea naquela ali rede aérea. e ele caiu ali em Minas Gerais, próximo a uma cachoeira, uma tragédia muito grande. Então, todo o trabalho que foi feito na hora da dinamitação desses túneis, porque ali passa um aqueduto, né, buscando água que vem do Rio Guandu, vai até a estação do Lameirão, em Santíssimo, e aí é distribuído, que vai cair lá no reservatório dos macacos na Zona Sul, lá no Jardim Botânico. Então foram feitos pontes, né, conforme tem a ponte ali no Barata, no Realengo, o aqueduto do Catonho. Então, para que inclusive foi considerada a obra do século. Porque você imagina você pegar a água por dentro dessas rochas que nós temos no Rio de Janeiro e levar lá para a Zona Sul. É uma distância muito Realmente é grande. uma Você tem obra, uma noção aí de, pelo menos, tô chutando aqui, mas pelo menos de 15 a 20 quilômetros. sim, Pelo menos. sim, uns 20 quilômetros, 20, 21, arriscaria até 22 quilômetros. Por aí. Então, então essa dinamitação, ela era muito sensível àquela parte, porque se você estourasse esse aqueduto que passava dentro da rocha, você podia ter uma catástrofe, justamente por conta da água que iria vazar por demais ali. Então teve todo esse cuidado. E aí ele vai estar passando aí a próxima imagem. Tá aí a gente falando sobre a questão do aqueduto ali, né? As pessoas que passam ali na Estrada do Catonho conseguem ver em cima, parece um viaduto, mas aquilo ali é a água que vem lá do elevatório do Lameirão, por dentro da rocha, entra aqui no maciço da Pedra Branca. Quando chega na Cândido Benício, para não construir uma ponte dessa, que ia ficar muito caro, ela é feita, passa por debaixo da terra, sai lá no maciço da Tijuca para cair lá no Jardim Inclusive, eu Botânico. sou um deles que não sabia na época, né? Que antes de ver as suas reportagens, eu sou um deles que achava, quando passava para a Estrada do Catonho, que aquilo ali era um viaduto que não tinha sido construído. Né? Ó, tá vendo? Só fizeram a viga. Não fizeram a ponte para poder passar aqui nesse. Eu achava que era. A gente né? sempre pensa, né? Que é uma obra inacabada. Mas realmente é uma obra incrível, né? Feita pelo governador Carlos Chagas. Essas obras realmente são bem incríveis mesmo. As formas que a gente faz para levar água, assim como foi os Arcos da Lapa, né? São um aqueduto de tirar água do Rio Carioca, onde levaria até um lago que tinha ali um chafariz, onde é o Largo da Carioca hoje, e hoje passa bonde lá. Então, são essas situações no espaço que ficam evidentes que a gente precisa conhecer um pouco mais. Você já pegou o bonde andando? Literalmente? Não. Não pega, não. Mas você falou Mas do era negócio muito comum no passado isso. Era né? pegar o bonde Pegar andando. e soltar andando, né? As pessoas falavam. Porque, não sei, eu tô falando, tô dando a minha explicação. Quando a gente fala assim, "Ih, você tá pegando o bonde andando. Por quê? Porque quando você pegava o bonde andando, o que já tinha acontecido lá atrás, na viagem, ninguém sabia. Ninguém sabia. Né? Mas a questão, você falou muito do Arcos da Lapa, né? Ficou muito tempo também deteriorado. Sim. Por causa da má utilização, do mau uso literalmente assim, a gente pode falar, as pessoas falam da gente que é um modo de falar, né? O mau uso que nós tivemos com ele, a ponto de os bondinhos passarem a não circular com tanta frequência como circulavam naquela época, né?
Justamente, é uma obra do século XVIII, né? Então realmente precisa de conservação. Bom, e aí a gente, continuando aí na nossa caminhada, ainda na Transolímpica, a gente abordou também sobre essa estrutura que se chama cortina atirantada. É uma forma de evitar a erosão, né? A gente vê isso muito em estradas, até em condomínios, dependendo da necessidade de se colocar, né? Feito com concreto, com pequenos tubos ali para a água poder vir para fora e evitar a erosão por dentro, né? Então é uma obra de engenharia bem interessante que aconteceu ali e a gente aborda isso aí também nesse episódio dos túneis da Transolímpica e o aqueduto do Catonho. E aí passando para o próximo episódio, a gente vai para a freguesia de Jacarepaguá. Esse é um episódio bem interessante porque vira e mexe eu levo meus alunos, um dos colégios que eu trabalho fica nesse bairro, e nada mais do que levar os alunos no bairro que eles estão inseridos para eles conhecerem os seus lugares, O seu significado, né? o seu significado, né? E justamente dar um significado maior para a matéria e para o próprio bairro. Né? Eu até comentei contigo que as pessoas perguntam o que tem na freguesia, o que tem em Madureira, o que tem em Campo Grande, né? Então as pessoas desconhecem esses pontos interessantes. Então essa daí é a igreja Nossa Senhora do Loreto, foi a quarta freguesia na cidade. Freguesia quer dizer um ponto onde tem um núcleo populacional, onde você tem registro de cartório, de quem nasceu, quem morreu, quem deixou bens e tal. Então se torna uma freguesia, um núcleo populacional bem Por isso que se grande. chama freguesia. É, as freguesias. Por isso que existia, no caso, ou existe ainda, no caso, esse bairro freguesia, aí lá em Jacarepaguá, Freguesia. e também tem freguesia na Ilha do Governador. Sim, tem freguesia. Tinha a freguesia de Inhaúma, freguesia de Irajá, onde tinha a igreja. Né? Na verdade, as pessoas saíam daí para ir para Irajá, não existia essa igreja católica, né? As pessoas iam para lá para Irajá andando para poder prestar o seu culto, e aí é construída essa igreja aí como marco, e aí muda completamente a história da... Foi aí que se inicia realmente a região de Jacarepaguá e os subbairros de Jacarepaguá. Então tem um ponto bem interessante aí. E aí continuando ainda na freguesia, a gente consegue... Pode passar o próximo? A gente consegue subir até a igreja Nossa Senhora da Pena, que fica bem em cima ali da chamada Pedra do Galo. As pessoas passam por ali perto da linha amarela, olha para o alto, tem uma igreja. Sim, consegue É ver lá de cima. justamente essa daí. É uma visão incrível da Baixada de Jacarepaguá. Particularmente essa daí é a face norte, onde você tem a linha amarela, né? Ali você entra ali no túnel que vai sair no Pau-Ferro, depois na Água Santa. Então, Voltando para a Zona Norte. isso, voltando para a Zona Norte, né? E justamente mostrando a questão da mobilidade urbana, do desafogamento, né? Que houve com a Grajaú Jacarepaguá, que está lá atrás, não dá para ver, mas ela está ali atrás, que ajudou muito na mobilidade urbana. E justamente na década de 90, com o governo finalzinho do governo Luiz Paulo Conde, já entrando no César Maia, essa via ela é inaugurada também, desafogando muito e de olho na Barra da Tijuca, que é um segundo centro hoje. E justamente também para poder desafogar o trânsito também na região de Jacarepaguá. Então ali em cima você tem essa visada muito interessante. E passando aí também ainda na questão da freguesia, na próxima fotografia, a gente também tem essa visada aí de frente para o maciço da Tijuca, né? Ali está o Pico da Tijuca, Pedra da Taquara, Cocanha, e toda a baixada da freguesia, esse processo de ocupação, né? A freguesia era conhecida como a Suíça Carioca, porque era uma região bem fresca, próxima ao maciço, né? Próxima ao Hospital Cardoso Fonte. Hoje em dia a freguesia está perdendo um pouco disso por conta do processo de urbanização. Você De ocupações. observa ali a concretagem muito grande e as áreas verdes ficando cada vez mais constrangidas nesse sentido, né? Então, em 2016, com a questão dos Jogos Pan-Americanos, houve um boom imobiliário muito grande, né? A freguesia é considerada a zona sul de Jacarepaguá. Então, gente que morava em horas nobres
ou outros lugares que têm um poder aquisitivo foram morar na Porque freguesia. dali para o grande centro, né? Dali É um para a Barra da pulo. Tijuca é um pulo. Você tem mobilidade para Grajaú, Jacarepaguá, para Barra da Tijuca, para Linha Amarela. Então, você está muito bem localizado ali. Então, assim, hoje em dia tem casas, prédios de classe média alta, a Estrada dos Três Rios, hospitais, restaurantes. Então, você tem toda uma cena urbana que acaba mostrando tudo isso. E a questão de, se você falou aí, nessa questão de comércio, de clínicas, hospitais, não fica devendo em nada Em nada. ao que tem na Zona Sul. Sim, exatamente. E esse fator é um fator preponderante para que as pessoas de classe média mais alta acabam morando na freguesia. Então é interessante essa imagem, né, que a gente sempre fala da questão natural e humana, é a relação da montanha com quem está embaixo. Não é a montanha está ali por estar, né? Ela está ali, ela é um grande captador de água, ela é uma floresta, é a floresta Tijuca, que vai trazer um certo frescor, a gente precisa preservar. E ali embaixo a gente faz toda essa parafernália toda aí e tenta ocupar até o iniciozinho dela ali, que se deixar a gente sobe. Se não for a área de proteção ambiental, a gente vai com tudo. E aí, seguindo aí o nosso roteiro, Vamos lá. a gente tem aí a visada de cima da igreja Nossa Senhora da Pena, né, que é de 1661, que foi construída nessa época aí. E ali também você tem uma visão incrível, né, da Barra da Tijuca, da Estrada do Gabinal e tal, toda a Baixada de Jacarepaguá, que tem toda uma história bem bacana aí nesse sentido. Ela é de quando? 1661, é uma das mais antigas da cidade. Então é justamente esse tipo de situação que as pessoas que têm mais de 70, até 80 anos nunca foram aí. E com detalhe, lá tem um teleférico que leva você até lá em cima. Você Ali pode ir de carro. Na igreja? Você pode ir de carro, e você pode ir até um ponto de carro e tem um teleférico que leva até aí em cima. Então, para os idosos, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, é muito interessante ir, e 0800, de graça. Foi o que a gente falou aqui no início da entrevista, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. Tem muita coisa. Falar, por exemplo, falar de teleférico, a gente lembra logo... O teleférico do Alemão. Do Alemão. O teleférico de Friburgo. Só lembra disso, mas aí, ó. É. Isso é o que a gente está falando aqui, ó. O teleférico ali, ó. Debaixo, literalmente, do nosso nariz, a gente não sabe. Muita gente não sabe. A gente passa ali todos os dias. É porque carioca é assim, né? Você falou do Cristo Redentor, a gente não esquenta porque a gente tá aqui, né? Mas quando as pessoas de fora dão mais valor do que os cariocas mesmo. Dão tanto valor que fazem, que fazem outro, né? Eu falei lá no caso de Avaré, se eu não me engano, acho que vai ser o maior Cristo que vai ter, ou já inaugurou, sul, lá no Rio Grande do Sul, no município de... Já inaugurou. É no município, se eu não me engano, de Encantado. Encantado, é. Eu acho que é maior do que o Cristo. Eu já fui um em... Poços de Caldas. Sim. Então, eles se preocupam... Mas eu já fui daqui do Rio também. Eles se preocupam tanto com isso que eles fazem um pra eles. E a gente não vai. E a gente vai lá e não vem aqui. Vai lá e não vem aqui. Tem essa também. Exatamente. Então, continuando aí o nosso passeio aí, né? E a gente vai lá pra Pedra Bonita, né? A gente faz esse episódio lá na Pedra Bonita. A gente inicia ali com a pista de voo livre de asa delta, né? Que foi feita na década de 70. E é uma visão incrível, é um ponto turístico. Você pode pular de asa delta ou pode ir de parapente e tal. E que os ventos batem ali na montanha e acabam fazendo com que as pessoas alcem grandes voos até chegar na praia de São Conrado. E aí, continuando ainda ali na Pedra Bonita, a gente tem justamente, quando você chega ali em cima, o acesso é muito bom, a trilha é bem tranquila. Ali eu não vou, não. Não, a trilha é boa, não ela é fácil, tá? 40 a meia hora você consegue chegar ali e você tem uma visada incrível ali para a Pedra da Gávea. Eu não fui na Pedra da Gávea, tem que escalar. Eu acho que para mim já é um pouco... Não sei, vamos ver. Mas ali na Pedra Bonita faz jus ao lugar. Né? Então a gente fala sobre um pouco da geologia, como foi formado aquela pedra bonita ali, fala
daquela vegetação dessas rochas, né? Como que acontece, que as pessoas perguntam, pô, como é que pode nascer vegetação assim nas rochas? A gente fala sobre isso. E próximo, próxima imagem, a gente consegue ver a parte da Zona Sul. Olha essa imagem, né? A gente consegue ver a Praia de São Conrado, o Vidigal, a Rocinha, a Lagoa Rodrigo de Freitas, as Ilhas Cagarras, a parte de Niterói, a entrada da Baía de Guanabara. Então a gente fala justamente sobre isso, que a Rocinha e o Vidigal quase que eles se conurbam, né? Quase que eles se juntam. O que separa é o Morro dos Irmãos. Isso. Então, numa mesma montanha, diversas contradições sociais em volta justamente isso, né? Então, essa visada que as pessoas têm que ter, não é a montanha para ter, quantos picos tem o nome, mas a relação da sociedade com aquela montanha e o que se desenrola ali por conta disso, né? Esse foi o episódio de Pedra Bonita. E aí a gente continua. Agora A gente nós vamos para onde? Para o Jericinó Mendanha, né? Esse aí é o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, que fica em Bangu, não é o de Campo Grande, que tem um lá em Campo Grande, ali na Serrinha. Esse é ali por Bangu, logo depois do presídio de Bangu, ali na... Acho que é a Estrada do Quafá, se eu não estou lembrando, se eu não estou enganado. É um parque bem interessante, assim, bem simples, mas dá para dar umas voltas. Tem uma piscina de água natural ali. Esse local aí fazia parte da fábrica Bangu, né? A fábrica Bangu tinha muita terra ali e é uma área que a fábrica Bangu destinava para preservação. E esse local aí, ele é gratuito. Ele é gratuito? Ele é como gratuito. Como é que tem banheiro. Como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. Ele é de fácil acesso, né? É de fácil acesso. Né? Você tem a estrada principal, você sobe um pouquinho, chega até essa parte, né? Você pode fazer piquenique, tem algumas situações culturais, né? Educação ambiental também ali. É bem legal e é bem interessante. Isso aí é o parque? É o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. Que é em Bangu. Que é em Bangu. Então, mais uma oportunidade de a gente conhecer aí um local, né? A gente gosta de fazer, não é trilha que fala, mas a gente gosta de fazer um passeio em família. Passeio, é uma oportunidade. Né? Justamente. E gratuito. Gratuito. E ali a gente fica justamente no maciço do Jericinó. Né? E aí passando para outra imagem, a gente tem aí justamente ali tá atrás o maciço do Jericinó Mendanha. Jericinó pega ali Nilópolis, Mesquita, pega Bangu e depois o Mendanha já entra ali em Campo Grande e o Jericinó já pega lá do outro lado também, Nova Iguaçu, né? Pega ali a parte da Baixada Fluminense e toda a questão relacionada a um vulcão que existia aí, né? Que na verdade os estudos mais recentes mostraram que não é bem um vulcão, é uma câmara magmática. O que é uma câmara magmática? É aquela parte onde passa a lava do vulcão, não é a boca do vulcão que expele. Só ali embaixo, vamos dizer, né? Isso, a parte de baixo. A parte do vulcão, ela foi erodida, né? Aí ficou aquele tubo, aquela forma ali, que foram achados rochas vulcânicas, bombas, chama de bomba vulcânica ali, e desde a década de 50, que é feito diversos estudos nesse sentido. Então, tem até um espaço em Nova Iguaçu que se chama Serra do Vulcão. As pessoas acabam colocando mais para dar uma valorizada na questão do turismo e tal, mas na verdade não é um vulcão, é uma câmara magmática que tem ali na parte de Nova Iguaçu e tem também próximo a Campo Grande, ali perto do Mendanha, ali quase chegando a Nova Iguaçu, Morro do Marapicu. Né? Aí está o campo do Jericinó. E só interessante, lembrando agora do campo do Jericinó, a gente falou dos rios, ali atrás passa o rio Sarapuí, que ele entra ali no Catiri, ele vai sair em Mesquita. E eu fiz um vídeo do rio que respira. A única parte que o rio Sarapuí respira é aí no campo do Jericinó, porque você não tem ação humana. Isso que eu ia falar, não tem a degradação. Você não tem degradação. Aí eu fiz um vídeo sobre isso. O rio que respira. Aí ele dá aquela respirada, ele fala, poxa, não tem casa, não tem indústria, não tem ninguém para jogar nada, só tem, vamos dizer assim, a natureza. E aí quando ele chega na Baixada, ele toma aquela solapada novamente.
E aí, seguindo em frente, a gente chegou até ali na Torre do Mendanha, né? Essa daí é a subida que vai para a Torre do Mendanha. Não consegui muito ir adiante porque o carro não deu. Ali tem que ter um carro mais tipo 4x4 para ir. Já estava um pouco tarde para ir a pé. Mas ali a gente tem uma visada de Campo Grande, né? Da Baixada de Campo Grande, a gente fala de como que a cidade ela está crescendo, ela está vindo para a Zona Oeste. E aquela região que tinha muito pé de laranja, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu, tinha muito pé de laranja, depois Nova Iguaçu também. Essas regiões foram sendo constrangidas por conta da especulação imobiliária. Então, você tem algumas franjas ali de pé de banana, bertalha, batata, né? Então, é o que está acontecendo com essa região aí de Campo Grande nesse sentido. E aí, seguindo em frente, Mais a imagem aí. a gente vai para Ipanema. Aí você já mudou, né? Aí a gente vai completamente, né? Faltou só A princesinha. Faltou só a água de coco ali na mão Quem ali. dera. A gente vai para Ipanema, a gente fala um pouquinho da história do bairro de Ipanema, né? Que dizia-se até que o Rio de Janeiro ia parar ali, né? Na verdade, ele não parou, ele seguiu em frente, justamente por conta dos maciços que existem ali nesse cordão arenoso que existe ali, né? E a reflexão da cidade indo para esse lado, de forma proposital, não sendo colocado trens urbanos, mas bondes, justamente para atender a uma população mais abastada. A população mais periférica vem para a região da Zona Norte, Zona Oeste, que é construída as estações, as linhas férreas, que vai até Santa Sim. Cruz, Japeri. E para cá a gente tem algo mais suave, que são os bondes, para atender a um público de maior poder aquisitivo. Então, isso explica justamente essas regionalidades que tem na cidade do Rio de Janeiro, de Zona Sul, de pessoas nesse sentido aí. E aí, passando, a gente falou sobre as Ilhas Cagarras ali atrás. São ilhas que foram visitadas pelos índios na época por pelo menos mais de 600 anos atrás. Foram achados vestígios, presenças de urna funerária, coquinhos, quebradeiras ali. E os estudos dos arqueólogos, alguns geógrafos, chegaram à conclusão que essas pessoas iam para lá para poder coletar ovos, porque tem uma quantidade absurda de ovos ali, de albatrozes, de aves que tem ali, que é uma proteína muito grande. Então eles iam de canoa até lá, coletava aqueles ovos, fazia algum tipo de ritual e vinha para cá, para a praia de Ipanema. Isso na Ilha Redonda, que fica a 11 quilômetros daí. Né? É uma distância considerável. Considerável. De canoa, nada, muita Exatamente. coisa. Então, justamente pelas fezes dessas aves que caem ali, por isso que é o nome Ilhas Cagarras, né? Vem do português cagadas, como se fosse cagadas, cagarras. Aí acabou pegando cagarras, que é o guano, que deixa ela toda branquinha e que acaba trazendo uma fertilidade muito grande ali nesse sentido. E, passando para o próximo, a gente tem ainda, Ipanema, a gente vai ali para o Arpoador, né? Essa daí é a Pedra do Arpoador, muito famosa, onde teve o início o Circo Voador, onde o nome Arpoar vem de arpoar baleias, que dali eram lançados arpões para poder caçar baleias, por conta do óleo da baleia, para poder iluminar a cidade. E justamente veio desse nome. A gente fala também um pouco da geologia, da formação dessa rocha aí, e a questão do surf também, que é bem interessante, que as ondas batem ali e formam ondas bem interessantes para o surf ali. Então tem escolinhas de surf, toda uma dinâmica social em torno dessa montanha, sem falar a questão do pôr do sol no verão, que a galera se amarra em ver ali também. É verdade. Como a gente estava explicando aqui, todas essas imagens que você está vendo aqui no telão
São vídeos que estão lá no canal do YouTube e as pessoas vão poder ouvir. Por exemplo, aqui a gente está vendo só um pedacinho só tal, um e esmiuçando. No YouTube, lá do canal do professor André, vocês vão poder ver essas matérias inteiras, né? Para se informar muito mais do que nós vamos se informar daqui. A gente já vai passar, já agora, no finalzinho, a gente vai passar o endereço lá do YouTube e o Instagram do professor. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. E aí a gente continua o nosso passeio no Conhecendo Minha Cidade. Pode passar o próximo, por favor. Episódio de Ipanema. E a gente vai para a Lagoa de Jacarapaguá, falar da problemática da Lagoa de Jacarapaguá, da poluição. Por isso que eu até mencionei, você já, sem saber, você já falou desses problemas ligados a um lugar desse incrível, maravilhoso. O que a gente fez com essas lagoas? A gente poderia ter mais peixes, mais animais, lugares turísticos para passear, e a gente tornou esse lugar uma verdadeira latrina, né? Vários rios ali do maciço da Tijuca já caem poluídos, aquela situação dos rios que nós comentamos. Algumas medidas têm sido feitas para amenizar isso, né? Mas a gente encontra muita coisa ali, às vezes alguns jacarés feridos, capivaras. E passando o próximo, a gente acabou encontrando essa figura muito especial, que é o seu José Cavalcante. Ele é conhecido como Zé da Lagoa. Ele faz um trabalho incrível, Carlos, sozinho na Lagoa de Jacarapaguá. Ele mora ali próximo, bem em frente à lagoa, e ele faz um trabalho voluntário de retirar os resíduos da lagoa, diversos tipos de resíduos, leva para aquela parte ali que ele chama de base, e ali ele vende para algumas cooperativas. E ele faz esse trabalho voluntário. Ele tinha um negócio no Rio das Pedras e largou tudo para se dedicar a essa situação aí, né? De vez em quando vai uns políticos, algumas pessoas lá prometem isso, aquilo, outro, né? Já foi várias emissoras de televisão. Só promessa de campanha, né? Só promessa de campanha. Vou fazer isso aqui, seu José, né? Seu José. Vamos fazer isso aqui, seu José, isso aqui, essa promessa de campanha. E não faz nada. Não faz nada, efetivamente. Ele já ganhou alguns prêmios internacionais, emissoras de televisão lá de fora, daqui do Brasil. As maiores emissoras já fizeram reportagens. Se buscar no YouTube, tem reportagem com ele. Então ele faz um trabalho muito interessante, muito legal. E a gente deu um passeio com ele em volta da lagoa. Pode passar o próximo, por favor? Justamente mostrando tudo isso. Ele me mostrou televisão quebrada, em conta de tudo, bicicleta, bonecas. E aí essa parte, a gente faz até uma comparação, né? Que no fundo essa lagoa deve ter resíduos dos anos 80, a moda dos anos 70, né? A gente chama de sambaqui pós-moderno. Sambaqui são restos de conchas do que as pessoas, né, desde os tempos dos índios ou antes, ocupavam esses espaços e eram, vamos dizer assim, era o descarte deles. Sim. Então a arqueologia chama de sambaquis. E a gente vendo todos esses resíduos aí, a gente chamou de um sambaqui pós-moderno. A gente encontra um monte de coisa aí, porque a gente acha que a lagoa é que tem que ser lançado, os grandes condomínios. É uma das brigas do seu Zé da Lagoa, justamente os condomínios que lançam os esgotos poderiam tratar, porque tem condição financeira de tratar, mas lançam seus esgotos. Aí vai correndo ali pro Rio da Tijuca e cai lá no quebra-mar. As pessoas tomando banho no quebra-mar. Essa entrevista com o Zé da Lagoa, foi quando? Deve ter uns 2 anos? 3? Acho que foi em 2019, se eu não estou enganado. Bota aí 3, 4 anos, né? 2019. Foi em 2019 essa. Então ele mostra muito bem, ele faz um trabalho, ele tem uma página nas redes sociais, Facebook, no Instagram dele. Então foi muito bom, muito, muito interessante mesmo. E tô perguntando porque podia, né? A gente está falando aqui sem combinar, como eu falei. Podia trazer você e ele aqui. Pô, seria uma boa. Você e ele aqui, ele explicando sobre isso aí que a gente fala, né? Da poluição, dos dejetos que os pessoal jogam, né? Seria bom, né? Trazer essa conscientização,
informação, essa conscientização pro povo. Ação ambiental. Várias autoridades, pessoas importantes da sociedade vão lá, artistas também, e até escolas, né? Tem uma educação ambiental bem interessante. Muita seringa descartada de hospitais, um absurdo. Se você puder ver depois no episódio, vai ser bom. E aí, justamente, a gente passa agora pro nossa última. O último episódio que a gente gravou foi em 2021. Foi sobre os shopping centers e as dinâmicas espaciais, né? Eu ficava olhando pro shopping, eu falava, poxa, de onde que veio o shopping? Como que surgiu? Qual é o impacto do shopping na vida das pessoas? Então, eu procurei trazer isso, que é uma ideia que vem desde do Oriente Médio. Os shoppings eram feitos por mercadores no ar livre. Depois isso foi feito na Europa e começaram a fechar esses lugares de mercadores por conta do frio. E começaram a colocar alguns aquecedores e tal. E justamente depois disso, para incentivar as pessoas a comprarem, eles começaram a contratar mulheres, né? Justamente para poder vender no shopping centers. E até mesmo a questão dos álbuns de figurinhas é uma forma de chamariz, porque eles davam um álbum de figurinha, davam uma figurinha, toda quinta-feira vai ter figurinha, mas você tem que vir aqui no shopping pegar. Aí você ia no shopping pegar a figurinha, aí você aproveitava, dava uma olhada nas vitrines e tal. Sendo que nos Estados Unidos é que isso foi sendo um pouco mais aperfeiçoado, porque a ideia de shopping, na verdade, nos Estados Unidos, é o shopping ser no intermédio de cidades, porque as cidades estavam crescendo muito e para a questão de moradia estava ficando complicado. Então você tinha que fazer moradias longe dos grandes centros. É o chamado subúrbios, que não tem nada a ver com pobreza. Nos Estados Unidos, o subúrbio tem pessoas de classe média alta, baixa. Aquilo ali está associado a uma organização. Então, nesses subúrbios, você não podia ter muitas lojas. Aonde que você iria fazer? Os shoppings, que eram lugares na estrada que ficavam nesse intermédio para as pessoas poderem comprar. Aqui no Brasil, mudou-se completamente a lógica. Criou-se algo aqui no para Brasil, algo. se você chamar alguém de suburbano, você arranja um problema tão sério. É sério. E o shopping também. Porque aqui no Brasil passou a algo para elite. O primeiro shopping center foi o Iguatemi, lá em São Paulo. Sim. Aí depois é que foi sendo feito outros shoppings na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, Rio Sul, Barra Shopping e tal. E aí a gente sai um pouco dessa coisa de shopping ser elitizado e eles começam a ir para bairros mais dos subúrbios, mais populares, que é Madureira, que é o Norte Shopping, Nova América. Santa Cruz, Nova América. Então a gente aborda justamente isso. E uma participação bem especial do Guto Loureiro, E Guto. né? Que ele já teve aqui sendo entrevistado, ele é arquiteto e urbanista, então ele tem diversas participações nos fazendo entender melhor sobre essa questão da dinâmica do shopping, qual vai ser o papel do shopping daqui para frente. E vai ser mais algo de encontro para alimentação e tal, porque as questões digitais as pessoas estão comprando muito pela internet. Então vai ser mais um lugar de cinema, um lugar para você comer alguma coisa, conversar e tal. Então a gente começou. Esse foi o West Shopping, a gente foi no West Shopping, falamos um pouquinho. Pode passar o próximo. A gente foi no Madureira Shopping Rio, foi o primeiro ponto que a gente fez, né? As contradições de Madureira ser um shopping a céu aberto e a chegada de um shopping, como que seria isso? No subúrbio. No subúrbio, uma área que Madureira todo mundo conhece de compras. E tem um shopping. E agora? Como que vai ser? Acabou agregando mais e mais. E qual foi o outro shopping que você foi? E o próximo, que foi o Parque Shopping Jacarepaguá, que foi o último, né, da época que a gente gravou. Hoje em dia tem o Taquara Shopping, que foi inaugurado. Mas na época foi o Parque Shopping Jacarepaguá, que veio com essa pegada do meio ambiente, tem painéis solares, uma área muito verde, com essa preocupação ligada ao meio ambiente. Então, foram esses os episódios do Conhecendo Minha Cidade que a gente tem. Esse aí particularmente ficou muito interessante,
Depois, se a galera quiser conferir lá esses e outros episódios. E é isso aí, tudo num toque histórico, geográfico, para a gente conhecer, não só na tela, mas para ir também. Se você puder ir, vai ser muito bem-vindo nesses lugares. Agora, como eu te falei, aqui não é nada combinado. Aqui a gente coloca na fogueira. Uhum. Eu vou fazer um desafio aqui para quem nos ouve. Para quem nos ouve, para quem nos assiste. Como você vai fazer? Eu não sei. Mas vamos lá. Deixa eu beber água aqui. Bebe sua água, que agora eu vou fazer um desafio. O projeto não é Conhecendo Minha Cidade? Sim. Então, você vai passar agora o seu endereço lá do YouTube. Sim. O que vai acontecer? Fazer um desafio aqui pra gente do podcast. Pra ir lá no canal do YouTube, escrever nos comentários. Pode ser tanto no nosso canal quanto no seu. Sim. Professor, Conhecendo Minha Cidade, tal lugar. Você vai falar, você vai, faz o teu vídeo. Se você vai lá na cidade, você vai fazer só um vídeo disso, aí é com você. Vou começar as pessoas a falar assim: professor André, Conhecendo Minha Cidade, Tiradentes. Vamos lá, vou lá em Tiradentes, Minas Gerais. Professor, Conhecendo Minha Cidade, Juiz de Fora. Vai, Juiz de Fora. Ou então, não, você faz igual a gente fez aqui. Faz igual a gente fez aqui. Mostra as imagens dos pontos turísticos, aí você faz um vídeo, tipo, os inscritos lá no nosso canal do Vida Plena e também do seu, que vão entrar na sua rede social, que vão determinar o seu trabalho. Vão falar, Conhecendo a Minha Cidade, Araruama. Você vai fazer. Pode ser? Vamos organizar aí para isso. Não, eu não vou organizar nada. Conhecer o projeto é seu. Botou uma pimentinha boa. Eu já tive em Tiradentes, mas não gravei lá, não. É muito cidade bem interessante. É muito difícil, eu amo né? Minas. Minas é fantástico. Em Tiradentes é difícil, né? Dói muito, né? Tirar o dente. Gente, queria agradecer aqui mais uma vez, né? O professor André Luiz, né? Geógrafo, eu cismo com o geólogo, geógrafo, ele que tem esse projeto Conhecendo Minha Cidade, que a gente analisou tanto aqui na última vez e agora novamente, né? Com certeza, tudo que foi passado aqui hoje de forma mais detalhada é uma gota no oceano, porque é muita informação, é muita coisa, e cada dia vai se conhecendo mais coisas, né? Então, muito obrigado aí pela sua presença aqui e passar lá o endereço do seu canal no YouTube. Sim. Então, você consegue... Passa? Sim. Você consegue me achar lá digitando Projeto Conhecendo Minha Cidade, André Luiz. E aí você consegue entrar, né, e fazer a inscrição, não esqueça, recebendo o sininho. E existem também outros vídeos falando de curiosidades, situações referentes à geografia, ao nosso dia a dia. Vai ser bem legal. Tem o Facebook também, professor André Luiz. E eu tenho... André Luiz com Z. André Luiz com Z. Professor André Luiz com Z. E eu tenho o Instagram também. @André Luiz Nunes Barbosa. @André Luiz Nunes Barbosa. Também estou sempre postando coisas lá referentes à geografia, referentes a curiosidades, atualidades, tá bom? Tá certo. E nossas redes sociais, né? Vocês já sabem, nossas redes sociais no Instagram, @rádio Vida Plena, e também o nosso site lá onde você pode verificar essas e outras entrevistas, também lá assistir muita pregação e também nossa parte musical, que é o www.radiovidaplenabrasil.com, radiovidaplenabrasil.com, e também o nosso site, nosso YouTube, né, que é lá o @Rádio Vida Plena Brasil 1, né, nosso canal lá, podcast Rádio e Podcast Vida Plena, você vai lá poder nos assistir, inclusive com essa entrevista aqui.
Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Já passamos de 600 inscritos, né? Nosso canal no YouTube está crescendo. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui e deixem nos nossos comentários aí essa tarefa de casa aí para o professor André. Para nós também, deixa pessoas que vocês conheçam aí que queiram ser entrevistadas aqui por nós e vamos chamar aqui com certeza. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Deus abençoe.